Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. Os parceiros do Pod Lei são Rápido Chapuri, Vitrine das Cores, Clínica de Estética Rosa de Saron e também Confeitaria Márcia Regina. Nosso bate-papo de hoje, doutora, com quem é? Doutora Karen Araújo, com o tema aí, prerrogativas do advogado. Você não sabe o que é isso? Fica aí que você vai aprender, não é? Exatamente. Agora, antes da gente ir pro comercial, pega o telefone aí, já vai lá, Pod Lei Acre, é o nosso Instagram, e vai lá no canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre, já se inscreve aí para saber de tudo que vai acontecer aqui, no nosso Pod Lei, porque a mulher é forte. É doutora Karen Araújo, criminalista. Já já a gente volta. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções.
Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltamos no nosso intervalo comercial e agora vamos para a nossa entrevistada, a doutora Karen Araújo. Seja bem-vinda, doutora! Muito obrigada! Fica sempre falar só dos entrevistados. Agora nós vamos sim apresentar ela, doutora Janaína, porque presta atenção, mês das mulheres, mulheres empoderadas. Tu já pensou uma advogada criminalista na década de 30, 40? Se tivesse advogada, né? Mas preste atenção, a mulher é advogada criminalista, pós-graduada em Direito Penal e Processual, coordenadora de prerrogativas da mulher advogada e membro da comissão da advocacia criminal da OAB-ACRE. Aí já dá para você entender o bate-papo que vai rolar aqui, não é isso? Doutora Karen, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Lei Acre. E antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de prerrogativas, a gente sempre gosta de conhecer um pouco as nossas convidadas. Fala um pouquinho quem é a Karen Araújo. Então, boa tarde a todos que estão assistindo, né? É uma honra estar aqui nesse podcast com vocês, nesse mês tão representativo que é o mês da mulher, e em especial hoje aqui eu como mulher advogada, né? A minha trajetória, na verdade, ela começou quando eu atuava na área de recursos humanos, né? Eu comecei a trabalhar numa escola aqui da nossa capital, que é o Colégio Meta, e lá eu trabalhava, né, com o filho do dono de lá. E ele tinha uma construtora. E nessa construtora eu atuava como representante dele preposta. Quando ele tinha audiências ou precisava demandar direitos, né, dos trabalhadores, eu estava sempre envolvida. E em relação a alguns direitos dos trabalhadores que eu via que muitos eram lesados, ou eles não tinham conhecimento, despertou meu interesse em fazer direito, né? Eu falei, eu preciso fazer direito. Eu sei que dentro de mim existe um senso de justiça, né? E aí eu comecei a fazer faculdade, tentei na UFAC, não passei, e eu tentei na Uninorte, passei e concluí o meu curso lá, durante 5 anos, com muita luta, sendo esposa, mãe, né? Nessa época eu estava congregando em uma igreja também, e eu juntava a todas as minhas funções, todas essas tarefas para eu poder conseguir, né, concluir meu curso. Então é uma história de muita força de vontade, porque não é fácil você passar o dia trabalhando, à noite estudando, e eu ter a madrugada para poder estudar para provas, fazer trabalho, e acordar cedo no outro dia para poder... A famosa jornada tripla das mulheres. Trabalhar de todas. Exatamente. Né? É uma jornada tripla que eu considero todas as mulheres muito guerreiras, lutadoras, principalmente aquelas que não desistem, né, que vão até o fim. E eu creio que eu fui uma dessas pessoas que acreditou, né, que eu seria capaz, e fui até o fim, né, concluí meu curso com muito louvor, graças a Deus, com muita luta, muita história para contar. E foi quando eu ingressei dentro do sistema de ordem. Eu ainda era estudante, como você, e eu já tinha interesse pela ordem, pedi para participar de qualquer coisa lá, mas para poder participar dos sistemas da ordem, das comissões, você já tem que ser advogado, né? Sim. Com a OAB e tudo, como a gente brinca, né? Com a OAB e tudo, para poder fazer parte do sistema e dar sua contribuição voluntária, né? Então, eu ingressei na OAB, e quando eu ingressei na comissão de prerrogativas, que é uma comissão que eu tenho muito carinho, porque essa comissão, ela especificamente trata dos direitos e garantias, né, de nós advogados, de nós não sermos impedidos por nenhuma autoridade judiciária, por nenhuma autoridade policial, né,
ter os nossos direitos reconhecidos na nossa lei federal, que permite com que a gente atue com liberdade, né, a favor do nosso cliente. Sempre buscando a melhor defesa, sempre buscando o melhor serviço. Né? E isso eu adquiri já na minha trajetória de estudante. Ali, quando foi perguntado pelos professores, no primeiro dia de aula, que cada um queria ser assessor, outro queria ser juiz, queria ser promotor, e eu sempre quis ser advogado do primeiro ao último dia de faculdade. Né? É tanto que aqui estou. Fiz concursos? Fiz, mas eu acho que a carreira da advocacia, ela me encontrou. Né? E aqui eu estou. Doutora, a gente vê aqui que a senhora é coordenadora de prerrogativa da mulher advogada. O que é prerrogativas? Prerrogativas, elas são direitos e garantias. Né? Como toda profissão que uma pessoa exerce, ela tem os seus deveres, os seus direitos, mas nós, advogados, nas nossas prerrogativas, nós temos os nossos direitos, não que são alicerçados na nossa lei federal, que faz com que nós possamos fazer com que eles sejam, de fato, respeitados, compreende? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é prerrogativa. Muitas pessoas falam, mas você tem que entender que eu tenho as minhas prerrogativas. É como se ela dissesse em outras, eu tenho meus direitos, respeite os meus direitos, né? E nós, advogados, como toda profissão, delegado de polícia, juiz, promotor, tem as suas prerrogativas, nós, advogados, também temos a nossa, que nos garante a liberdade de atuação, né? Uma boa representatividade do nosso cliente, porque ele nos confia, né, o patrocínio de uma causa. E quando nós estamos ali representando o cliente, qualquer impedimento, qualquer dificuldade ou barreira que nos é imposta, nós podemos trazer as nossas prerrogativas para que sejam obedecidas, para que elas sejam respeitadas. Vou dizer nem obedecer, eu vou usar um termo mais leve, respeitar. Que legal. E, doutora, assim, a senhora pode dar um exemplo prático de que seriam essa violação das prerrogativas? Sim, vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, quando você forma, vou dar um exemplo que é muito da minha área de atuação. Uhum. Né? O cliente te procurou, ele está sendo acusado por algum tipo de crime, né? Ele vai na delegacia prestar esclarecimento, você tem todo o direito, né, de ir à delegacia, solicitar os inquéritos, solicitar o inquérito, que é os autos que já estão ali diligenciados para o delegado, a não ser que sejam autos que ainda estejam em sigilo ou estão demandando diligências, mas os apontamentos que já estiverem ali concluídos dentro do inquérito, você tem direito de pegar num pendrive, de solicitar cópia, ainda que sem procuração. Né? Então, se porventura, um dia, uma advogada, ela for numa delegacia, ela foi impedida de ter acesso a esse inquérito policial, é uma violação clara de prerrogativas. Doutor, parece algo tão distante do cidadão, essa violação de prerrogativas, mas acaba que não é. Não é quando um advogado tem as suas prerrogativas violadas, isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? Daquela pessoa que está precisando de uma defesa. Impacta, doutora Janaína, porque, tipo assim, olha só, você imagina que um cliente, ele me dá poderes para representá-lo, né? Um cliente que está numa situação de perder sua liberdade, né? Que é algo que é mais garantido, é algo que é precioso. Eu considero a sua liberdade de vir, de ir, né? Quando você tem isso tirado de você, causa um desespero, né? E você dá poderes para aquele advogado te representar. Quando você dá poderes, é como se eu dissesse assim, doutor, estou investindo a senhora com todos os poderes que eu tenho, mas está sendo obstacularizado contra mim para que a senhora resolva. Então, na medida em que ele me reveste desses poderes e eu vou buscar os direitos dele, através da minha profissão, e eu sou impedida disso, impacta diretamente o meu cliente, porque ele está sendo também prejudicado. Eu estou ali como advogada representando o meu cliente. Eu sou a capacitação técnica. Né? Eu sou advogada que estudou, que conhece de leis, que está ali para garantir os direitos do meu cliente. E se isso é tolhido, se isso é tirado de mim, se isso é criado uma barreira, uma dificuldade, entendeu? Afeta diretamente o meu cliente, que está esperando um resultado positivo, né? Sobre aquela situação que ele está vivenciando.
Doutora, a gente sabe que ser advogada em si já dá aquele, né, tchan ali. Agora, criminalista, a senhora lidar com todo tipo de clientes e também quando a senhora chega na delegacia deve ter, opa, é uma mulher, né, que vai vir aqui. Como é que a senhora recebe? Tem alguma coisa que a senhora possa contar pra gente? Algum caso? Então, tem várias situações, porque a advocacia criminal, ela geralmente é uma advocacia predominantemente masculina, Sim. né? E eu não sei se é uma questão sexista, mas parece que os homens confiam mais em outros homens do que numa Não mulher. precisa nem dizer, né? E aí, quando eu fui ao presídio, na primeira vez atender o meu primeiro cliente, né, que um colega me indicou, falou para esse empresário, doutora Araújo vem, né, ele usou só meu sobrenome. E quando eu cheguei no presídio, que ele me viu, ali uma mulher, ele me olhou de novo, ficou calado, a primeira vez que eu estava indo ao presídio, eu fiquei um pouco também, né, intimidada, eu não sabia como me relacionar com aquela pessoa ali, como que eu ia ganhar a confiança dela com aquele atendimento. E aí ele falou, e quando eu falei, oi, tudo bem? Como é que o senhor está? Bem formal, aí ele disse, eu achava que era doutor Araújo, eu não pensava que fosse uma mulher. E aí, naquela hora, eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? Eu me senti levemente ofendida, né? Mas como é que eu ia esculhambar um criminoso? Então, eu tentei explicar para ele da forma mais sutil que eu era tão capaz quanto um homem, né? Que eu estava ali para garantir os direitos dele, que eu ia fazer a melhor defesa, né? Que ele confiasse em mim como alguém que estivesse representando como se fosse minha própria vida, né? Então, eu fui ganhou a confiança dele. Desenrolando aquele diálogo para quebrar o clima e trazer ele a confiança em mim, entendeu? E deu super certo, né? Ele acabou confiando no meu trabalho, deu tudo certo também o processo que eu fiz, que ele me confiou e graças a Deus eu não tive mais problemas com isso. Doutora, essa coordenadoria de prerrogativas da mulher advogada é recente? Sim, doutora Janaína, essa coordenadoria ela foi criada, né, da gestão passada para essa, mas só agora nessa gestão de fato, né, que ela está sendo exercida. Ela, além de tratar das questões dos direitos da mulher, a advogada também abrange o direito de outras mulheres, porque nós acabamos que fazemos parcerias com outras comissões, né, que é a Comissão de Advocacia Criminal, a Comissão da Mulher Advogada, e nós estamos sempre inseridas nesse contexto. A mulher advogada é o nosso primeiro foco, porque nós estamos representando a nossa classe. Mas as outras mulheres também que necessitarem de ajuda, que precisarem de um amparo, que precisarem de uma informação, que precisarem ali de uma instrução, de um processo, de uma dúvida, né, nós estamos sempre dispostos a poder colaborar como instituição, né? E muitas vezes as próprias advogadas não conhecem dos seus direitos e prerrogativas, não conhecem de fato o que a instituição oferece, o que a nossa lei federal oferece, e é por isso que a gente criou essa coordenadoria, né, para estar mais próxima, para estar amparando, conhecendo melhor, querendo saber os anseios, as dificuldades que elas passam para a gente poder fazer com que isso não seja um problema. A gente cria através das sugestões, da vivência delas, situações que a gente possa tratar no cotidiano e trazer respostas, né, para que evolua, para que nós possamos evoluir, né? Então, foi uma necessidade essa coordenadoria para atender os casos específicos das mulheres. Sim, doutora Janaína, porque, veja só, ser advogada não é fácil. Ser advogada criminalista pior ainda. É deveras mais. Eu sempre brinco, porque você está lidando, o seu público-alvo é masculino. Sim. Né? Geralmente são delegados, geralmente são promotores, geralmente são juízes, geralmente são escrivãos, entendeu? Escrivães, né? E tipo assim, a gente lidar mais com o masculino. Então fica muito difícil, muitas vezes, a gente ser respeitada. Nós somos respeitada por colocar em voga ali a nossa profissão. Diz, olha, eu estou aqui representando o meu cliente, né? Eu sou advogada,
eu venho trazer aqui as situações, expor, dependendo do local que você está fazendo essa defesa, para que você seja respeitada mesmo, sabe? Eu sempre digo, é um clichê que eu tenho, não é clichê, é um dizer que eu tenho usado muito. Você pode ser um advogado combativo sem ser conflitivo, né? Muitas vezes você não precisa causar conflitos, confusões, basta você conhecer dos seus direitos, da sua lei e de fazer valer perante aquela autoridade. E se porventura ela ainda assim impedir que os seus direitos sejam exercidos, você nos contacte através da prerrogativa que nós vamos fazer o seu direito valer. Quantos anos dessa comissão, doutora? Da comissão de prerrogativas? Da mulher. Da mulher, Sim. Foi criada do ano passado para cá. Nós estamos exercendo ela, né, de fato, esse ano. Nós estamos valorizando ainda mais a mulher, principalmente nesse período que a gente vive, onde a mulher está sendo protagonista. Né? Em todos os cantos que nós estamos indo, nós estamos vendo que a mulher está exercendo cargos de chefia, cargos de poder, estão sendo advogadas com renome nacional, advogadas que estão sendo reconhecidas pela população, inclusive, sabe, como pessoas que fazem justiça. E eu acho super importante ter criado essa coordenadoria para trazer a advogada para o lugar onde ela, de fato, deveria estar há muito tempo. E o respeito, acima de tudo, né? Acima de aonde tudo. chegar. Isso. Vocês receberam alguma denúncia? Já receberam alguma denúncia? Sempre. Nós temos o nosso Disque Prerrogativas, que é um número que depois eu vou deixar com vocês, se vocês quiserem divulgar. Mas que é para toda a classe advocatícia, seja homem ou seja mulher, nos contacte através desse Disque, ou por ligações, ou via WhatsApp, entendeu? Violações flagrantes ali que estão acontecendo naquele momento, que estão te impedindo de exercer o seu ócio, a sua advocacia, sabe? Quando você sai de casa, você sai disposto a exercer um bom trabalho, você é impedido por fatores externos, né? Você pode nos contactar, que nós estaremos sempre à disposição para poder ajudar, colaborar. Então, tá muito boa a nossa conversa, mas vamos aqui para o nosso intervalo comercial e já retornamos com o nosso Pode Lei. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento.
intervalo comercial e estamos aqui degustando desse bolo maravilhoso aqui da Márcia Regina. Aqui, ó. Enquanto aqui eu e a minha convidada vamos degustar. Mirlei, fala um pouquinho aí dos nossos patrocinadores, por favor. Doutora, no próximo programa eu degusto com uma convidada e a senhora vai falar dos patrocinadores. Fechado, hein? Mas, gente, olha só, preste atenção. Márcia Regina, Confeitaria Márcia Regina. Tu vai logo agora lá no Instagram que tá aparecendo aqui e preste atenção no que essa moça tem. Só delícia, chá da tarde tem que ser com as delícias da Márcia Regina. Olha só o que a doutora e a doutora Janaína está degustando, eu vou degustar depois. É o queridinho, é a cobertura de brigadeiro com doce de leite e castanha, gente. É uma delícia, você precisa experimentar. O telefone está aqui para você já fazer o seu pedido. Confeitaria da Márcia Regina. Tem também para você aí que quer pintar a sua casa, pintar o seu carro. Gente, olha, estilo, você tem que ter estilo e sofisticação até na pintura da sua casa. Vitrine das cores, você encontra os melhores preços, as melhores qualidades em tintas. Ali 2 endereços para melhor te atender. Quintino Bocaiúva e também na Via Chico Mendes. E para você que precisa trazer a sua carga de São Paulo a Rio Branco com total segurança e assegurada, Rápido Chapuri. Transportadora Rápido Chapuri, está aparecendo aqui o telefone, você aí, empresário, já pode ligar, ou então ir ali atrás do Alto Posto Amapá e falar com o meu amigo Daniel. Mulherada, é o nosso mês, é o mês da gente estar elegante, né, doutora? Então, para você aí que está andando estressada, quer fazer uma massagem relaxante, drenagem linfática, para você que tem aquele sinal que te incomoda, é só você passar na Clínica de Estética Rosa de Saron. O número também está aqui. Já liga, já faz o teu orçamento aí, marca também. Tem banho de lua, mulherada, para você ficar muito bonita. Doutora Janaína, a senhora está devendo uma visita lá na Clínica de Estética Rosa de Saron, viu? Agora sim, vamos voltar para o nosso bate-papo, nossa entrevista com a doutora Karen Araújo, belíssima, que está dando um show. Nós estamos encantados com a fala da mulher, gente. Vamos continuar. Olha só, doutora, conta uma história pra gente que aconteceu aí de violação de prerrogativas de mulheres. Devem ter muitas. Tem alguma assim especial assim que marcou? Tem sim, doutora Janaína. Inclusive, eu vou citar um exemplo aqui recente, do qual nós estamos enfrentando como comissão de prerrogativas. Em especial, eu na coordenadoria, é a atuação das advogadas criminalistas dentro dos presídios de Rio Branco. Em especial, no presídio FOC, né, que todo mundo conhece aqui, que é o Francisco de Oliveira Conde, as advogadas têm enfrentado algumas dificuldades em relação à revista pessoal. Quando nós sabemos desse tipo de violação, nós pedimos que as advogadas nos informem, formalizem, né, documentem as provas para que a gente possa nos manifestar, né, perante a instituição para que esse problema seja solucionado. Mas voltando à violação, né, eu vou falar um pouco para vocês do que se trata. Quando nós advogadas, criminalistas, vamos ao presídio, por questões de segurança do próprio estabelecimento prisional, nós temos que passar pela revista, né? Essa revista não é como aquelas revistas antigas, né, que as pessoas achavam que as mulheres tinham que ir com uma policial feminina para uma sala, né, fazer o agachamento. Não, Não é assim, essa não funciona mais assim, né? Nem a revista Já tem muito do tempo. familiar, a não ser que seja algum tipo de denúncia relacionada ali ou algum tipo de situação onde haja desconfiança sobre um possível ilícito penal, aí sim essas pessoas são conduzidas por uma policial feminina para fazer a devida revista íntima. Mas nós, advogadas, não somos submetidas a esse tipo de revista íntima. Nós passamos pelo detector de metais. Se porventura apitar, né, e nós tivermos que ser revistada, nós passamos pelo body scan. Nós não passamos mais por revista íntima. Porém, esse body scan, ele é como se fosse um exame de raio-x mais avançado, né, onde nele aparece toda a nossa estrutura morfológica, do nosso corpo, as nossas formas, fica ali bem visível na tela, bem exposta. Então, isso tem gerado um incômodo entre as advogadas e com razão, né, porque esse maquinário está sendo operado por policiais penais homens, né, sendo que as advogadas, incomodadas com essa situação, se sentindo, né, constrangidas e violadas, solicitaram nosso apoio para que policiais femininas possam fazer
né, a condução desse maquinário para que elas possam sentir à vontade. Que seria Então, correto, né? Que é absolutamente correto e viável, né? Mulher tratando com mulher, principalmente quando se trata do corpo, da intimidade da pessoa, né? Então, essa é uma violação que a gente está lidando com ela, é uma reclamação das advogadas, e com razão, nós estamos aqui, pronto para que os direitos delas sejam resguardados e que elas possam se sentir seguras e representadas através da nossa comissão de prerrogativas. Doutora, quando um advogado estiver em situação de flagrante de suas prerrogativas, o que ele tem que fazer? Aonde ele vai buscar? Ligar para onde? Então, Mirley, primeiramente, quando o advogado se vê numa situação dessa de flagrância, onde ele está sendo impedido de exercer livremente a advocacia, nós temos um contato direto que é o Disque Prerrogativas. Nesse contato, desse Disque Prerrogativas, ele pode estar nos relatando o que está acontecendo com ele, se naquele momento ali a sua dignidade está sendo colocada, né, em voga, se ele está se sentindo ali impotente diante de uma situação clara, onde ele tem a liberdade de atuação, onde ele tem os direitos dele que estão sendo obstacularizados, eles podem nos contactar, né? Na mesma hora, dependendo da situação flagrante ali, nós temos uma equipe de membros de prerrogativa, nós nos destacamos para o local para darmos a assistência, para darmos o devido amparo que o advogado merece receber. Mas ele tem que nos contactar através do Disque Prerrogativas, dizer que precisa da nossa ajuda naquele momento, se de repente alguma autoridade coatora, policial, dependendo da situação de flagrância que ele se encontra, ele necessite do nosso apoio, eles podem estar contactando o Disque, que nós estaremos nos deslocando para o lugar para poder fazer as devidas tratativas e resolução da situação. Doutora, não é só a advocacia criminal que tem as suas prerrogativas violadas? Outro tipo também de atuação também podem ser? Boa pergunta, doutora Janaína. Realmente, na verdade, os nossos maiores violadores estão dentro da advocacia criminal. Uhum. Porém, as outras advocacias também passam por vários problemas relacionados à representação de clientes. Uhum. Ultimamente, nós temos tido alguns problemas com relação a procurações, a representação de clientes perante bancos, perante o INSS, entendeu? Alguns advogados não têm conseguido exercer a advocacia com êxito por causa de alguns obstáculos criados devido a essas procurações, devido a essas representações. E o nosso estatuto é bem claro, né, que nós podemos ter acesso a autos, procedimentos administrativos, tudo do nosso cliente que for facilitar ou melhorar a defesa dele. Então, qualquer obstáculo que for criado, independente da área de atuação do advogado, ele pode estar nos contactando, né? Caso de violações dessas, né, que for problema entre instituições, nós estaremos resolvendo, né, da melhor forma para que nós possamos fazer com que o direito dele seja resguardado. Né? Mas eu quero deixar bem claro assim, que as instituições têm sido muito parceiras com a gente, tanto as instituições do governo do Estado, quanto as autarquias federais, estaduais, elas têm tido uma parceria e um entendimento, né? Porém, algumas ainda estão em processo, né? E nós criaremos mecanismos, formas, inclusive a blitz de prerrogativas, que é uma blitz educativa, onde nós iremos aos órgãos, às instituições, explicar os direitos dos advogados para que eles sejam resguardados e garantidos. Doutora, uma curiosidade, quando fui presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB, na gestão passada, apresentamos um projeto em parceria com as prerrogativas sobre que os concursos públicos a nível estadual tivessem questões sobre prerrogativas dos advogados. Isso vai ser ótimo quando, né, a lei ainda está tramitando, estamos aguardando, né, todo esse processo legislativo, porque os servidores públicos estaduais, eles vão estudar para a prova, então vão saber que as prerrogativas dos advogados são aquelas e aí não vão violar. Acho que vai facilitar muito o trabalho, não vai? Vai, doutora Janaína, e é muito bom a senhora tocar nesse assunto, porque eu me lembro que muitas vezes quando a gente vai em determinados órgãos públicos, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, atrás do nosso direito, tem lá a plaquinha de desacato ao servidor público, né? Então, o servidor público, ele faz uso dessa prerrogativa. Ou seja, ele quer ser respeitado no âmbito do trabalho dele, né? A gente não pode chegar lá de qualquer jeito,
exigindo de qualquer forma. Então, da mesma forma em que nós respeitamos aquele servidor, nós queremos ser respeitados. Então, colocar essa matéria de prerrogativa dentro dos concursos faz com que os servidores saibam como lidar com o advogado, saibam quais são os seus direitos, saibam de que forma eles podem colaborar com o nosso trabalho, porque nós estamos ali como profissionais, né? Como colaboradores do trabalho deles também. Nós não temos nenhuma necessidade de criar embaraços, pelo contrário, nós esperamos uma cooperação. E eles, tomando conhecimento das nossas prerrogativas, da nossa lei federal, dos nossos direitos, eu tenho certeza que vai facilitar o trabalho para ambos os lados. Legal, doutora. Doutora, eu vi uma vez na mídia falando sobre um advogado que estava precisando de um prontuário médico e estava sendo impedido. Até nisso aí também violação das prerrogativas, né? Com toda certeza. Se o advogado está representando o cliente, ele está munido de plenos poderes para aquilo, com certeza tem que ser concedido, né, esse prontuário. Muito embora o prontuário médico seja algo unipessoal, né, que de repente ali os hospitais, por uma questão de precaução, evitem do conhecimento daquela doença, ou daquele problema que aquela pessoa tem, mas o cliente dando poderes para o advogado, né, o que é o seu representado requerer isso, ele tem que ser concedido, não pode ser negado. Né? Isso mesmo. Doutora Janaína, nosso bate-papo está maravilhoso com a doutora Karen. Sempre é bom receber mulheres assim, firme, forte, empoderada, que levam conhecimento, tanto para a gente, porque nós aprendemos, né? E leva conhecimento para você que está nos assistindo. Doutora, pode fazer suas considerações finais, falar aí onde as pessoas podem te achar. Primeiramente, aliás, com as considerações finais e finalizando, primeiramente eu já falei, né? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né, para tornar, né, o sistema OAB, através das prerrogativas, mais próximo da população. Não é algo distante da população, pelo contrário. Quem não precisa de um advogado em algum momento da vida? Então, se os nossos direitos estão sendo tolhidos, o do nosso representado, o nosso cliente também está, consequentemente também está. Então, eu quero frisar aqui a toda a população rio-branquense, né, que está tendo um primeiro contato agora com o sistema de prerrogativas, sabendo o que ele significa, a quem que ele atende, que somos nós advogados, primariamente, e inconsequentemente vocês, que vocês nos apoiem, né? Se você tiver um advogado seu de confiança, que estiver pleiteando a sua causa na justiça e ele passar por uma situação dessa, apoie, divulgue, né, o nosso Disque OAB, que estamos na defesa desse cliente. E você pode nos encontrar no site da OAB, né, tem lá o contato da nossa comissão de prerrogativas, os telefones, os WhatsApps, mas se você também precisar de um contato mais íntimo, pessoal e direto, você pode acessar o meu Instagram, Karen Araújo Advogada, que lá eu vou prestar todos os esclarecimentos que você, de fato, queira, ou não saiba, ou precise entender. Né? Eu estou a toda disposição para prestar apoio a toda a população rio-branquense através da minha profissão. Muito bom. Ai, uma entrevista maravilhosa. Gente, para você que está nos assistindo, mais uma vez, não esquece, vai lá, se inscreve no nosso canal, Rádio Calçadão Acre, e também segue a gente pelo nosso Instagram, Pode Ler Acre. Doutora, qual é o teu Instagram? Janaína Marzalek, também me coloco à disposição para qualquer dúvida, assim como a doutora Karen, estamos aqui para ajudar toda a população. Então é isso, meu cheiro especial para você que está nos assistindo. Meu primo Geraldo, não posso passar um final de semana, porque ele está assistindo a gente toda sexta-feira. Então, cheirinho no coração para você, sua esposa. Gente, muito obrigada. Até o nosso próximo Pode Ler Acre. Com certeza, sexta-feira que vem estamos aqui firme e forte, com a ajuda do Papai do Céu, as mãozinhas, para nós ficarmos aí firme e forte semana todinha. Cheiro, até lá. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais.
Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento.